Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, sempre de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. O nosso blog, gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 974012235, o chat no site da AltV e também o telefone que fica à sua disposição, 50526622. Toda quinta-feira é o Gente que Fala, gente do MPD que fala. Nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Toda quinta-feira, representantes do Ministério Público Democrático e seus convidados conosco no Gente que Fala. Doutor Plínio Gentil, prazer tê-lo aqui, doutor Plínio. Prazer, Zancopé. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui pelo MPD mais uma vez. Procurador de Justiça, doutor Plínio Gentil. Também conosco o economista Ricardo Gamal. Doutor Gamal, bom tê-lo aqui. Oba, bom dia para todos os seus ouvintes e internautas. É um prazer estar aqui para discutir, debater os principais temas do Brasil e do mundo. O senhor é diretor da Fiesp. Sim. Tem alguma diretoria específica? Nós somos do DEMP, né, que é a diretoria da micro, pequena e média empresa. São 95% das empresas do Estado de São Paulo. Também conosco a advogada Thaís Jurema Silva, que é presidente do IBRAC. Doutora Thaís, prazer tê-la aqui. Prazer é meu, eu agradeço o convite, a alegria é toda nossa de estar aqui diante das pessoas e desse corpo que compõe aqui a mesa de uma forma que até me deixa lisonjeada. Doutora Thaís Jurema, a senhora é presidente do IBRAC, como eu não sei. O que é o IBRAC? O IBRAC é o Instituto Brasileiro de Resolução Alternativa de Conflitos, que ele tem com o intuito de tornar hábil e próximo das pessoas a possibilidade de autocomposição. Além também, obviamente, da arbitragem, mas uma nova forma de verificar e de fazer com que os conflitos se dissipem. É um conceito novo que nós temos no direito, quando eu anuncio a palavra conflitos, né, resolução de conflitos. Na verdade, o conceito não é novo. No Brasil, ele está ainda engatinhando, nós temos uma lei não é recente. Novo, fora, aqui é que eu né? pergunto. É até uma questão cultural, né? Então, nós temos ainda bastante a aprender, mas eu tenho certeza absoluta, até com questões que já estão sendo realizadas, inclusive por parte até do Ministério Público, que é possível tornar isso bem próximo da população e trazer com que não só a população, como os empresários tenham essa consciência da possibilidade de autocomposição. Também conosco, psicóloga Jennifer Cassardian. Pronunciei corretamente, doutora Jennifer? Correto. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. E um privilégio tê-la aqui no Dia do Psicólogo. Muito obrigada. Há o que comemorar? Mais ou menos, né? Eu acho que no país em si a gente tem pouco a comemorar, mas a gente sempre comemora, né? Não dá para escapar desse dia. A gente tem sempre uma insatisfação, porque nós queremos que se evolua cada vez mais. Verdade, né? Então é por isso verdade. que eu pergunto se há o que Claro, sempre comemorar. há o que melhorar e sempre há o que comemorar. Pois bem, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, revelou durante a sabatina no Senado que a Operação Lava Jato e outras investigações sob responsabilidade do Ministério Público Federal já resultaram no bloqueio e repatriação de mais de 740 milhões de dólares. Né? Ele assinalou que o bloqueio e repatriação de valores ele considera como resultado de acordos de cooperação jurídica internacional. Doutor Plínio Gentil, o senhor como membro do Ministério Público Democrático, MPD, e que toda quinta-feira a gente do MPD que fala, o doutor Rodrigo Janot, quando ele informa esta cifra, são números que eu tenho que ler com muita atenção para não... São tantos zeros, né? Sim, sim. Mas eu fico me perguntando até onde nós chegaremos. Conseguiremos chegar a algum ponto?
Olha, se conseguirmos chegar a algum ponto, eu não sei a que ponto chegaremos, mas já acho que avançamos muito. Veja, para mim é quase uma coisa inusitada essa história de dizer, olha, o dinheiro desviado vai ser devolvido, a empresa tal vai devolver não sei quantos milhões, não sei quanto vem de tal lugar, porque era fruto de dinheiro desviado. Eu acho isso um avanço muito grande nas instituições brasileiras, não é só o Ministério Público. Né? É todo esse sistema de apuração que está sendo feito. O procurador-geral acaba de ser reconduzido após uma sabatina exaustiva de tantas horas, em que, curiosamente, um dos sabatinadores é um dos denunciados por ele, né, que é o Fernando Collor de Mello. E a gente não está muito acostumado com isso. Você vê a TV mostrando aquilo o dia inteiro, as pessoas se interessando. Peguei um táxi agora, o taxista sabia do assunto, conversava comigo, discutia. Quer dizer, nós estamos democratizando esse tipo de informação, nós estamos dando transparência a isso. Isso torna as coisas mais fáceis. Né? As instituições mais sólidas, aquelas coisas que são feitas ali de modo mais transparente, isso facilita muito. Eu acho que nós estamos avançando. A sabatina de ontem, essa notícia da recuperação desses milhões todos, são todos fatos que acho que nos devem trazer algum otimismo. Doutor Gamal, o senhor que é mais afeito aos números? É claro que eu concordo, né, com o doutor Plínio Gentil. É um avanço para o Brasil, tudo isso. Considero que isso pode vir até mais dinheiro disso tudo, né? Pode vir até mais. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que nós temos que ver qual é o cerne do problema da corrupção também. Não é? Que, na minha forma de entender, está baseado nos financiamentos das campanhas eleitorais. Não é? De uma forma geral, o financiamento das campanhas eleitorais pelas empresas são a fonte inesgotável da corrupção, na verdade. Então, é preciso questionar essa questão, na minha opinião, do financiamento eleitoral das campanhas. Não é? Então, é interessante que, dentro da legalidade, é feita uma barganha. Então, os bancos, de uma forma geral, financiam as campanhas eleitorais. E depois, legalmente, os juros sobem durante os governos aí que estão aí, todos eles, né? E acendem uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Então, até que ponto essa é a questão fundamental que eu vejo para o país hoje. Doutora Thaís Jurema. Acho que essa ação ela tem um outro intuito também, de servir de exemplo. Né? Nós precisamos de bons exemplos, nós precisamos de situações que mostrem que é possível fazer diferente. Então, eu acho que o Janot está aí exatamente mostrando que é possível, sim, fazer diferente. Acho, sim, que tem muita coisa para fazer, mas a iniciativa, a coragem, inclusive ontem na sabatina, ele sendo até um tanto quanto uma situação em que o Collor foi extremamente desagradável, com bochichos, isso está na imprensa hoje, né? E ele saiu com muita maestria. Né? Então, eu acho que realmente serve de exemplo. Acho, sim, que nós temos muita coisa para fazer, porque a corrupção, como dizem alguns, pode até ser endêmica, né? Então, mas eu acho que essa posição, essa situação que a gente está mostrando hoje, ela é, de fato, um exemplo a ser seguido e a ser perseguido. Mas eu tenho uma questão, até para o doutor Plínio Gentil. Por que é que é tão vazado a questão da Lava Jato e a questão dos trens de São Paulo não se fala nada? Por que isso acontece? Existe um sigilo maior para essa questão que ocorre em São Paulo? Por que não tem na mídia mesma... Existe uma resposta para isso? Gamal, era para você me fazer pergunta fácil. Mas é verdade, você tocou... Aliás, você tocou em 2 pontos. Porque o que o senador Collor levanta, né, não que seja a favor do senador Collor, tem alguma objeção, porque é interessante isso, né? Não sai nada sobre a questão de São Paulo. Eu sou leigo completamente, só a minha posição de jornalista.
O estágio dos dois processos seria o mesmo? Não sei se me faço entender, não é? Porque no caso aqui da Lava Jato, nós já temos um avanço com prisões, com tudo mais. Agora, no caso dos trens, que o Dr. Gamal citou, eu me questiono se o estágio das duas ações são semelhantes, próximas. Eu acho que o caso dos trens e outros aí, asfalto Não é só e tudo nesse, mais, aqui vem... isso. E se for pegar, tem mais coisa, né? Eu acho que está na fase ainda de investigatória e tal, mas o que o Gamal observa é o seguinte: essa questão da Lava Jato, quando ainda estava em fase de investigação, era muito mais visível, era muito mais mostrada, não é isso? Existe, parece que um corte aí, uma seleção daquilo que se expõe mais, daquilo que se mostra muito e daquilo que se fala rapidamente. E aí a resposta, acho que nós sabemos, é uma seleção naturalmente ideológica, não é isso? Os problemas da Lava Jato, eles atingem um determinado setor do campo político e o caso dos trens, o trem-salão, né, não é isso? Sim. O caso dos trens e outros mais, eles se referem a um outro campo político, né? É aquele antagonismo que parece que ainda não terminou, embora a eleição tenha sido em 2014, é aquele antagonismo que persiste no pós-eleitoral, né? Mas que tem raízes na própria eleição. Mas no caso dos trens aqui em São Paulo, é um assunto de São Paulo, um conselheiro do tribunal foi afastado, né? Empresas denunciadas se comprometeram a devolver. Então, o que o doutor Gamal coloca, não há tanta visibilidade em todas essas ações e atitudes que foram tomadas. Não, elas são muito pouco visíveis. E isto é um corte político, né? Esta seleção, inclusive a mídia, ela concorre muito com isso. Esta seleção daquilo que vai ser manchete e o que não vai ser manchete, ela é feita ideologicamente, nós sabemos disso. Doutora Jênifer. Então, cabe a mim também, como Cidadã, psicóloga e cidadã, né, fazer talvez um questionamento mais leigo ou levantar um outro tipo de questão. Eu acredito, sim, que há uma visibilidade contaminada pelos interesses políticos e há uma certa distorção. O que eu vejo como população é uma grande oportunidade de trazer à tona e tornar visível algo que o povo do Brasil não está acostumado a ter. E isso é muito, para nós que estamos no senso comum, né, é uma coisa muito importante, porque isso é a democracia começando a querer ter pernas diferentes. Então, quando você entra num táxi e ele comenta o assunto com propriedade, a gente começa a identificar que a população tem mais acesso às informações, isso é uma coisa muito importante, e, ao mesmo tempo, começa a ter um pouco de posicionamento político e como cidadão, que é uma coisa para o Brasil ainda um pouco de novidade, mas que eu acho que agora nós devemos aproveitar a visibilidade da Lava Jato em si, atentando para os outros problemas que são enormes, o país tem uma série de comprometimentos, mas como psicóloga, eu vejo no próprio consultório, né, assim, uma queixa e uma manifestação maior, um comprometimento maior. E como assim, o mundo inteiro está tentando se humanizar, eu acho que essa é uma grande vertente da filosofia atual, que a gente possa ligar essas coisas à própria política, aos conceitos todos que englobam a sociedade. Eu acho que é uma hora muito, muito boa. As pessoas estão prestando mais atenção. Mais né? atenção, muito mais. Doutor Plínio, o senhor que é procurador de justiça, integra o Ministério Público Democrático, a recondução do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O que permite para a gente neste momento? A continuação de um trabalho? Olha, em primeiro lugar, ela sinaliza o prestígio da instituição que ele representa, né? E, felizmente, é o prestígio do Ministério Público, visto já há muito tempo como uma reserva de confiança, de legalidade, de fiscalização. Então, eu acho que cresce isto, faz bem isso à sociedade, você saber que uma instituição que está levando a cabo uma investigação
difícil, né, sob pressão, ela está prestigiada. Inclusive, havia presença de representantes do Ministério Público de São Paulo lá e tal, porque muito acertadamente sentiram a importância do momento. E acho que significa a garantia da continuidade de um processo de investigação, né? Aquele processo que tem apanhado aí políticos, tem apanhado empresários. O procurador, às vezes, é acusado de fazer uma seleção disso, daquilo, né? O próprio Collor fez essa observação. Acredito que isso não, quero acreditar que isso não ocorre, né? A investigação, a ação do próprio Ministério Público Federal está apanhando todos, está pegando de tudo ali, né? O que a gente nem imaginava está passando por ali. Mas é claro que, como sociedade, nós temos que exercer aquela fiscalização, temos que fazer aquela cobrança, temos que acompanhar, né? Uma tarefa que tem sido feita. Eu vejo com muito bons olhos a recondução do procurador. Eu vou repetir uma pergunta que já fiz aqui no Gente que Fala, não especificamente para o senhor, mas o doutor Rodrigo Janot, ele teve o aval para continuar desempenhando as funções que ele exerce atualmente. Só que ele não foi, digamos, efetivado. Ele fez a inscrição, mas o concurso ainda não foi feito. Ele será sabatinado, já foi ontem, agora será eleito em votação secreta por pessoas que ele está investigando. Até que ponto é legítimo que esses investigados, o caso específico do Collor, que ontem foi extremamente ostensivo, mas até que ponto esses investigados, eu diria, têm legitimidade para votar pela permanência ou não do doutor Rodrigo Janot? Mas é aí exatamente, Zancopé, que eu vejo a beleza do funcionamento do sistema. O investigado, segundo a nossa Constituição, é presumivelmente inocente. Ele é só um investigado. E, enquanto investigado, ele não perde os seus direitos. Então, se ele faz parte da comissão que deve sabatinar, que ele esteja lá, que ele sabatine, que ele coloque as dúvidas dele e que isto venha a público. Porque, certamente, o procurador, como já demonstrou ontem, sabe responder publicamente, sem nenhum receio, a essas colocações de quem está sendo por ele investigado. E é bom que isso venha a público. Acho que isso é sinal de saúde do sistema, sinal de solidez das instituições. Tem legitimidade, o fato é que tem, e está fazendo, e as respostas estão sendo dadas publicamente. Eu acho isso um benefício, embora pareça uma coisa estranha, né? Ontem, conversando com colegas, a gente até brincava, porque a gente não está, talvez seja falta de hábito, não estamos acostumados, muito acostumados a esses princípios republicanos serem praticados até as últimas consequências. Então, que seja público, que ele responda publicamente, que conteste, que o contraditório seja feito, nós temos que nos habituar a isso, né? Parece uma coisa esquisita. O investigado ali sabatina o investigador. E, conversando com colegas do Ministério Público, alguém disse assim, a coisa está invertida, parece que é a banana comendo o macaco. E talvez seja a banana comendo o macaco, mas nós temos que nos habituar que dentro das regras, e as regras estão sendo respeitadas, e isto é bonito, as coisas podem acontecer assim. O Collor, ou quem seja denunciado, investigado, até que seja condenado com trânsito em julgado, definitivamente, é presumivelmente inocente. Advogada Thaís Jurema. Doutor Plínio, e com relação à votação ser secreta? Uma vez que eles estão lá representando o povo não tem a possibilidade de saber efetivamente quem votou, de que forma, porque com a votação secreta a gente tem esse problema, né? Então, o povo vai saber do resultado final, porém não sabe identificar quem votou positivamente ou negativamente. Essa coisa do voto secreto ou do voto aberto é uma discussão que, em cada situação, a gente entende que é melhor um processo ou outro, né? O eleitor comum, quando vota nas eleições, tem que votar secretamente, até para não ficar sujeito às pressões. Os parlamentares devem votar algumas coisas secretamente, outras em aberto? Talvez em algumas votações se justifique o sigilo.
Em outras, pelo contrário, a gente quer saber no que é que o meu representante votou quando se discutiu isso ou aquilo. Nessa questão do procurador-geral, eu fico, sinceramente, em dúvida. Talvez a votação em aberto fosse a mais indicada, mas vejo também, veja, esses pontos positivos no voto secreto, de não se submeter à pressão, de na hora que vai votar só eles sabem quem ele está votando, portanto, ele não fica devendo uma satisfação a quem eventualmente fez uma carga maior, uma pressão, também tem uma certa vantagem, né? Em princípio, eu me inclino porque o voto do parlamentar seja em aberto, porque eu, como eleitor, como seu representado, preciso saber no que é que o meu representante está votando, né? Pode haver aqui ou ali situações em que o voto deva ser secreto. Esse caso, eu fico em dúvida, com sinceridade. Nós tivemos ontem a abertura do 21º Seminário Internacional de Ciências Criminais. O presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, André Pires de Andrade, iniciou a cerimônia com um pedido de silêncio, 1 minuto de silêncio, em respeito aos 18 mortos na chacina de 13 de agosto em Osasco e Barueri. O doutor André Pires de Andrade ressaltou que o IBCCRIM foi criado após o massacre do Carandiru e que a motivação veio de ver o Estado optar por não ver aquelas pessoas como seres humanos e resolver assassiná-las, né? É uma acusação bastante forte que ele faz, né, motivado aí, mas o fato que marcou foi a solicitação de 1 minuto de silêncio e todos os participantes atenderam a sua solicitação. Doutor Plínio Gentil, doutora Thaís Jurema, doutora Jennifer Kessardian, doutor Ricardo Gamal, que participam do Gente que Fala. Quem pode abordar este assunto aqui? Doutor Gamal. Acho que o cidadão doutor Gamal. O cidadão doutor Gamal. Então, como fiz com a doutora Jennifer. Eu acho que o que ocorreu dessa chacina é exatamente o contrário dos princípios democráticos, né? É fazer justiça com as próprias mãos, né? Me parece algo vingativo. À primeira vista, parece que alguém da polícia é suspeita isso. Já existem policiais presos. Já presos, né? Detidos, é o não sei qual é o termo contrário legal, da beleza da democracia, né? Que pressupõe o quê? A defesa, né? A defesa até a última instância e tal. É o contrário disso tudo. Acho terrível. Mas a beleza da democracia até nisso entra, porque isso vem a público. Isto hoje vem a público, né? Quantas chacinas, eu ouço notícias, como professor na faculdade, eu ouço contar que na periferia acontecem coisas que a gente nem imagina, né? Entidades de direitos humanos com frequência fazem denúncias. E então, que bom que isso venha a público, porque nós discutimos, o assunto é objeto de debate, de enfrentamento, e é bom que seja assim, né? É claro que não é bom que tenha havido a chacina, mas que uma vez acontecida, lamentavelmente, ela venha para a discussão, é um ponto interessante. E falando do próprio fato, nós temos que pensar o seguinte: é uma mentalidade historicamente, tradicionalmente autoritária, que vigora na sociedade brasileira desde a nossa colonização, certamente pelo modelo de colonização que nós tivemos, né? Aquela dualidade entre o senhor e o escravo, o senhor e o serviçal, a autoridade e as pessoas submetidas à autoridade, a gente achando que a autoridade pode tudo, a própria autoridade, às vezes, se investindo de um poder que ela não tem, né? Isso passa para o tecido social. Passa essa ideia de que alguns podem muita coisa, né? E não vale só para a autoridade, vale para aquele que tem o poder em qualquer situação de poder. Ele acha que pode e o outro acha que tem que se submeter. Né? A outra face da moeda é terrível, porque aquele que é a vítima dessa submissão, ele concorda com isso, ele está habituado a achar aquilo natural. Nós temos que reverter isso, começar a quebrar. E de novo, um ponto de vista otimista, acho que tudo isso acontecendo significa que nós estamos questionando já esse modelo e, quem sabe, quebrando essas regras. Né? Doutora Jennifer. Eu acho, de novo, né, como senso comum e psicóloga, eu identifico
duas coisas, né, nesse fato. A primeira é uma patologia social, que é essa que vem de outras gerações e desde lá da colonização, eu acredito que sim, né? E a questão da humanização mesmo, que eu acho que a gente tem que começar a pensar muito mais nas formas de humanizar qualquer tipo de punição ou de avaliação a respeito dessas violências, para que a gente tenha mais justiça. E a outra, que é uma terceira, enfim, que é a coisa da sociedade estar mais amalgamada. O que antes era jogado nas periferias, o que era distante, o que só acontecia de forma isolada dos nossos núcleos, que são núcleos pensantes ou núcleos economicamente mais fortes, elas começaram a descer. Né? Então, os meus pacientes brincam, desceram o morro, né, de certa forma, desceu toda aquela marginalidade, entre aspas, que a gente falava em termos de drogas ou de violência, e que está mais amalgamada na sociedade como um todo. E que, por causa da humanização e do próprio fato de podermos discutir mais esses assuntos, a gente chega com a informação mais fresca, e isso traz também uma possibilidade de nós vermos o que realmente está acontecendo. Então, vir à tona, a sociedade saber e ter condição de entender, claro, nunca é positivo a gente ter visto uma violência como essa, mas sempre é positivo, nos termos que o Dr. Plínio falou, a gente tem mais possibilidade de entrar em contato com o que é real, e, a partir do real, fazer uma caracterização melhor da sociedade como um todo. Doutora Jennifer, o doutor Plínio colocou um comportamento que não se tem ideia do seu início. Né? Eu costumo definir da seguinte forma: estes fatos existem desde que houve a possibilidade. Sim. O que não havia era uma divulgação Sim. tão rápida como Sim. esta. Então, Exato. Nós temos uma chacina. Quantas outras nós tivemos e nem ficamos sabendo? Então, do ponto de vista aí, por isso que eu coloco com a senhora, é um negócio que está inerente no ser humano. Não é novidade isso. Não é novidade, mas eu acredito que a forma como a gente chega à informação agora é muito mais rápida, é muito mais fidedigna e muito mais consistente. Ontem nós tivemos o absurdo do cinegrafista matando a repórter na frente das câmeras. Um horror. Né? Então, nisso, a gente vai ter uma discussão enorme sobre Sim. armas e inúmeras coisas, mas, enfim, ter acesso à informação é algo que é possibilitado, obviamente, pela internet, pelo fato de termos pessoas que estão mais engajadas com as questões humanas, direitos humanos e outras entidades. Isso faz com que a gente tenha mais acesso a isso. De fato, eu acho que sempre houve, e houve muito mais do que nós imaginemos, talvez, jogados numa questão mais periférica da sociedade. Agora, como nós temos a informação e nós temos entidades preocupadas em transmitir isso, e discussões como essa, a gente tem mais possibilidade de atuar, como sociedade, inclusive. Doutora Thaís Jurema. Eu acredito que o papel dos meios de comunicação seja extremamente relevante e acaba por chamar a sociedade a uma efetividade de atuação. Então, nós temos o problema, conhecemos o problema, que, como o doutor falou, pode vir de tempos muito antigos, mas o que fazer com o problema? Então, eu acho que é o momento de a gente parar para refletir como fazer diferente. Né? Se nós temos o problema, sabemos que ele existe, e existe há muito tempo, né? Hoje pode estar sendo traduzido ou chegando às pessoas de forma mais abrangente. Mas o que fazer com o problema? Eu acho que é nisso que a gente tem que parar para refletir. Como toda quinta-feira, nós temos a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Zilka Fialho, que é supervisora de marketing e eventos da FIPESP. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. A partir de 1º de setembro, terça-feira, 8h30 da manhã, a FIPESP abrirá o sistema de reservas para hospedagens nos meses de dezembro e janeiro em suas unidades de lazer, além dos pacotes para Natal e Ano Novo. Zilka, como as reservas podem ser feitas? As reservas estarão disponíveis exclusivamente pela internet e por meio do sistema Flex Reserva. Tudo pode ser feito de forma simples e rápida, e o melhor, sem sair de casa.
Para isso, basta acessar o site da FEPESP, na barra de menus, clicar no link Flex Reserva. A partir daí, as opções das unidades de lazer já estão distribuídas por regiões, ou seja, campo, circuito das águas, praia, montanha ou termas. Zilka, você poderia adiantar alguma dica ao associado para que não perca a oportunidade de ter a sua reserva garantida? Olha, é importante que o associado já tenha em mente qual o tipo de lugar que deseja e assim ir direto ao ponto. Os pacotes de viagem para Natal e Ano Novo eles já estão disponíveis. Será do dia 22 de dezembro ao dia 27 de dezembro, o pacote para o Natal. E o pacote de Ano Novo do dia 27 de dezembro ao dia 2 de janeiro. No site da FEPESP vai estar ao ar 24 horas por dia, todos os dias de semana, e oferece, inclusive, opções de simulação. Portanto, para quem não possui grandes habilidades com o sistema, pode entrar no site da entidade e testar suas possibilidades de acerto. Zilka, no início do ano, o sistema Flex Reserva passou por algumas reformulações. Quais delas? Desde que foi lançado em março de 2014, a FEPESP não parou de investir neste projeto, que acredita ser uma das maiores e melhores inovações que a entidade já fez nos últimos anos. Ao acessar o Flex Reserva, pode-se observar de imediato que não existe a menor possibilidade de o associado não conseguir realizar sua reserva. Caso queira, porque ali está tudo muito bem explicado. Também a diretoria executiva aprovou investimento para um maior aporte ao sistema de TI, que agora opera com 2 potentes servidores. Quero dizer que estamos operando com mais eficiência e melhor capacidade. Eu posso afirmar que nós estamos trabalhando com uma potência capaz de manter até 30 mil associados conectados ao mesmo tempo. Agora, se todos vão conseguir efetuar suas reservas, isso é uma outra história. Porque, como eu já falei na pergunta anterior, é importante que o associado esteja atento ao que quer, porque na hora H ele tem que ir direto ao ponto e não perder tempo. Mas para mais informações, eu sugiro que acessem o site no www.afepesp.org.br. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing e eventos da FIPESP, pela atenção com Gente que Fala. Zilka Fialho, boa tarde. Boa tarde. Gente que Fala retornará em instantes. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil.
Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Gente que fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos. Estamos recebendo o convite para hoje, grande evento na Universidade Mackenzie, celebração dos 70 anos da democracia cristã no Brasil. A cerimônia contará com a presença dos 27 presidentes estaduais do PSDC, de todos os deputados federais e estaduais do partido, e o presidente nacional, José Maria Imael, além de outras autoridades. O evento, a partir das 7h30 da noite, Teatro Rui Barbosa do Mackenzie, Rua Itambé 135, Higienópolis. Estamos recebendo este convite do deputado constituinte José Maria Imael, e um abraço a todos os membros do PSDC. Parabéns, que envia os parabéns também à equipe, nós retribuímos, a equipe do Gente que Fala, ao deputado constituinte José Maria Imael, que frequentemente nos honra com sua presença. Hoje, gente do MPD que fala. MPD é Movimento do Ministério Público Democrático. Eu tenho que colocar sempre Movimento do Ministério Público, é isso, doutor? Isso, Plínio? Movimento do Ministério Público Democrático. Eu peço o teu auxílio, porque eu me embaralho bastante. Entidade que o ano que vem vai fazer um congresso comemorativo das suas várias décadas já de existência. São 20 anos? 25. 25 anos. A doutora Thaís Jurema Silva, que é advogada e presidente do IBRAC. Repete para mim, doutora Thaís, IBRAC. É Instituto Brasileiro de Resolução Alternativa de Conflitos e Conciliação. No início do programa, eu perguntava sobre essa resolução alternativa de conflitos e insisto, né, no Brasil, parece que, eu confirmo, né, ou reafirmo, nós estamos ainda engateando em vários segmentos. Né? E quando eu vejo aqui resolução alternativa de conflitos, né, eu fico me perguntando quantas vezes na minha profissão, que já vão várias décadas, eu anunciei essa resolução de conflitos no nosso direito. Na verdade, como nós já havíamos dito anteriormente, são métodos que já muito compõem a questão jurídica no mundo, né? Exatamente porque atribuir exclusivamente ao Poder Judiciário a busca pela justiça é insatisfatório, em especial porque nem sempre o Poder Judiciário tem a possibilidade de saber efetivamente qual é o conflito das partes envolvidas. Né? Então, às vezes, é levado ao judiciário uma situação, em especial quando a gente trata de direito de família, né? Mas o que está por trás é muito além disso. Né?
Então, aplicarmos novas técnicas faz com que a gente tenha mais efetividade e com que as pessoas possam viver de forma melhor. Agora eu vou acrescentar aqui exatamente o termo que a senhora colocou. Quando eu vejo aqui resolução de conflitos, é mais no âmbito familiar ou isso passa para outra área? Passa em todas as áreas do Sim. direito. Então, essa parte de resolução alternativa de conflitos, ela abarca todo o direito em si, né? Até nós temos uma psicóloga aqui que pode até auxiliar nesse sentido, mas, por exemplo, nós temos ações na área penal, não é? E acredito até que antes de a gente estar discutindo maioridade penal, nós deveríamos estar discutindo resoluções alternativas para essas questões de crimes cometidos por menores, né? Porque esse menor, com certeza absoluta, tem algo por trás dele, porque senão, simplesmente estar dentro da cadeia não vai fazer com que ele deixe de cometer o crime, não é? Infelizmente, a nossa cadeia não é tão educativa como nós gostaríamos que fosse, né? Enquanto, quando a gente aplica métodos de resoluções alternativas de conflitos, você tem a possibilidade da vítima de recomposição e de mostrar para esse menor que ele pode fazer diferente. Algo a acrescentar, doutora Gênesis? Só uma coisa, né? Eu acho que assim a forma de expor, né, a vítima ao agressor, ou em todas as áreas do direito, assim, eu sou leiga em dizer, né, em termos psicológicos, pode ser uma forma de resgate, e isso é uma coisa positiva sempre, né? Além de propiciar para aquele que foi o agressor, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, por favor, a nova forma de agir. Né? Em termos de um país que tem um sistema prisional complicado, um sistema educacional de saúde complicado, a gente vê essas novas tentativas como uma forma muito positiva de um tratamento melhor, inclusive na esfera psicológica. Então, eu sei que em alguns estados isso já é feito com mais frequência, né? E acho que o sucesso é bem esperado desse tipo novo de atendimento. Eu acho muito legal. Doutor Gamal? Eu gostaria de saber como funciona essa resolução alternativa. Existe um juiz, as partes elegem um juiz, como funciona isso? Na verdade, hoje nós temos, em especial quando nós falamos de resolução alternativa de conflitos, o papel da mediação, né? Essa mediação ela pode ser judicial ou extrajudicial, né? Judicial quando indicada pelo próprio juiz, mas o juiz prioritariamente não deve ser mediador, né? Até porque o mediador ele tem que passar a figura de que ele não está lá para julgar as pessoas, e sim fazer com que essas pessoas se autocomponham, né? Mostrando para elas que elas próprias podem ter, através de uma comunicação mais eficiente, a solução do conflito delas. Pode nos dar um exemplo concreto? Como não é muito a minha área, parte penal, né, eu vou fazer com que dê um exemplo com relação à área de família, por exemplo. Né? Uma separação, uma dissolução de um matrimônio, ele gera vários conflitos, tá certo? Então, quando há litígio, você vai ter uma ação de divórcio, uma ação de guarda, uma ação de regulamentação de visita, uma ação de alimentos, né? Então, quer dizer, a gente está falando de 4 ações que vão abarrotar o judiciário, na maior parte das vezes porque existe um sentimento ruim por trás, porque ninguém casa para se separar, não é verdade? Fazendo com que essas ações se tornem instrumento de vingança, que não é o intuito. A gente está lá para resolver esse conflito. E quando é possível, através do mediador, mostrar que o problema é a falta de comunicação ou a forma de comunicação, o mediador leva essas pessoas a verificar que é possível fazer diferente, como nós falamos anteriormente, e que essas próprias pessoas possam fazer com que a solução do conflito delas parta delas próprias. Então, isso é extremamente importante. Obviamente que, ao contrário do que a gente vê hoje, por exemplo, na
conciliação judicial não é simplesmente falar tem acordo, não tem acordo, não é? Então, o mediador ele tem que ter preparação, não é? Para que faça simplesmente uma condução do diálogo entre as partes. Essa é a função principal do mediador. Doutor Gamal, Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta ao senhor a sua avaliação sobre a ida a Brasília de Paulo Scaff, acompanhado de empresários para jantar com a presidente Dilma. Veja só, a Fiesp, de uma forma geral, está muito descontente com a política econômica atual. É uma política econômica que gera desindustrialização, gera o desemprego, né? Lá na frente virá o desespero geral das famílias, com certeza, e nós estamos muito descontentes com a questão da política econômica. A condução do ministro Levi, Joaquim Levi, na Fazenda, na nossa opinião, está sendo desastrosa. É um desastre total para o Brasil. Né? Ele só pensa em elevar juros, sem nenhum motivo. Né? A demanda não está alta para que se eleve tantos juros. Né? O ajuste fiscal perde todo o sentido na medida em que o governo deve para os bancos, deve para o setor financeiro, e ao mesmo tempo, se eleva esses juros e se aumentam os impostos, não tem sentido nenhum você arrecadar mais para pagar só juros. Então, nós estamos levando esses problemas à presidente. Né? E acreditamos que a política econômica tem que mudar urgentemente, ou então mudar-se também o seu condutor, que é exatamente o ministro Levi. O desastre vai ser muito grande na sequência disso. A mentalidade dele é uma mentalidade simplesmente contábil. Né? Não consegue perceber a dinâmica do processo econômico. A dinâmica é a seguinte: elevou juros, baixou o crédito, né? E as indústrias não produzem mais. A inflação vai se elevar ainda mais, porque não vai ter oferta. Né? E nós estamos pedindo uma mudança urgente. O mundo inteiro está baixando as taxas de juros. Veja só o exemplo da China. Entrou numa chamada crise cíclica e está tomando medidas para reverter, baixando os juros. Né? O Brasil vai no sentido contrário. Existe um gerente de banco que está nesse poder. Ele é um gerente de banco, mais elevado, claro. Mas a formação dele é essa. É absurdo, é simplesmente absurdo. Ele não percebe que, elevando os juros, a arrecadação também vai cair. E vai ser o maior desastre do mundo. O ajuste fiscal não vai valer de nada. Os aposentados o adoram hoje em dia. Mais essa ainda. Né? O senhor quer acrescentar alguma coisa? É aquela história do gerente do banco tomando conta do caixa da loja. Exato. Exatamente. Essa é uma imagem... Claro que... Doutor Gamal faz uma imagem maravilhosa. Um tanto quanto simples, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Né? Claro que, tomadas as devidas proporções... Primeiro ele paga os juros, depois ele paga a conta da luz, a conta da água. Fiquei dono aqui, eu tenho uma dívida para... E é uma empresa, que é o Brasil, que tem patrimônio, né, para responder. Então, é temerário você colocar o gerente do banco, apesar dessa empresa não ter o dinheiro ainda para responder, tem um patrimônio muito maior do que... É uma empresa que não produz. Não, então, não vai produzir mas é uma empresa pagar que não aqueles produz. Juros, mas ela tem patrimônio. A Petrobras é um patrimônio. Então, qual é a sequência dessa política econômica? Qual é a sequência e a consequência? É colocar as empresas do Brasil nas mãos dos bancos? Vamos Esse é o patrimônio. Esse é o patrimônio que vai garantir no final isso? Essa é a nossa questão. O Banco do Brasil. É isso, essa é a nossa questão. Doutora Thaís, pois não. Vai. Porque, na verdade, o que acontece é que a arrecadação caiu e houve um déficit, pela primeira vez em 20 anos, um déficit primário para pagamento dos juros. Mesmo assim, eles deixaram os juros elevados. Por quê? Porque existe um patrimônio grande do Brasil para responder por isso. Então, nós temos que ver além, simplesmente, da questão contábil, a questão econômica.
Doutora Thaís, Pedro Gomes pergunta o que poderia ser feito para que centenas de moradores não fossem desalojados de um imenso terreno de propriedade do CDHU que está passando por um processo de reintegração de posse. Pedro Gomes não detalha aqui onde seria esse terreno do CDHU. Na verdade, todas as vezes que a gente fala de invasão, a questão tem dupla situação. Primeiro, a questão da invasão em si, de uma forma fria, aonde você está esvaziando a propriedade de outrem. E segundo, a questão da própria função social da propriedade, né? Falar abertamente ou de uma forma sem detalhes, realmente para a gente é um pouco difícil, né? Mas eu acredito, até com relação a essa invasão, às invasões de modo geral, que nós sabemos que tem consequências nefastas, não é? Mais uma vez, seria interessante o papel do mediador, que deveria, sim, não só a CDHU, como todos os órgãos públicos, ter ombudsman, né, um ouvidor, né, e um mediador, porque eu tenho certeza que hoje boa parte dos processos que abarrotam o Poder Judiciário provém do próprio Poder Executivo, né? Então, se a gente tivesse algumas outras situações relacionadas a isso dentro do Poder Executivo, com certeza nós teríamos mais satisfação e mais êxito na resolução dos conflitos. Doutor Plínio, Rogério Santana, ele retorna aqui a um assunto que, como foi possível, sobre um outro viés, né? Como foi possível que o cartel de trens tivesse agido durante 10 anos e ninguém do governo, Ministério e Tribunal de Contas percebesse alguma coisa? Eu devolvo a pergunta. Eu pergunto por que é que... Ou será que não foi percebido? Será que... Foi acobertado? Não sei. A quem cabe investigar isso? As autoridades policiais, que são parte do próprio Poder Executivo. Então, por que é que isso não surgiu? Ou se surgiu, se não teve o devido amparo da mídia para ser divulgado, é aquilo que a gente volta um pouco àquele primeiro assunto. Algumas coisas aparecem assim e depois desaparecem. E a população meio que presta atenção naquilo que ela ouve todos os dias, naquilo que ela abre, vê o jornal e tudo mais. Se ela deixa de ver aquilo, parece que aquilo não existe mais ou deixou de acontecer, né? Eu não sei dar uma resposta técnica para isso. Mas o fato é que apareceu, o fato é que está sob investigação, só que a gente espera que seja uma investigação que apure realmente as culpas e responsabilidades. Jairo de Guarulhos pergunta sobre a atual crise política, Senado e Palácio do Planalto. Uma nuvem de fumaça que pode se dissipar, diz o Jairo de Guarulhos. Será que pode se dissipar mesmo, doutor Gamal? Acho que é mais difícil agora, né? Fica mais difícil. Né? Mas tem lá o Renan Calheiros, né? É quase patético, né, a gente ficar colocando esperanças em algumas figuras que estão por aí, né, de ponta, mas a política é muito dinâmica, né? Ela, de um dia para o outro, ela toma outros contornos. Não é impossível, não. Olha, aqui em São Paulo, a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Cristina de Castro Moraes, determinou diligência às obras da Sabesp de combate à crise hídrica. Na semana passada, o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado divulgou uma lista de 9 contratos de obras que estavam sendo investigados por dispensa de concorrência. Doutor Plínio, algo sobre isso daqui? Qual é o andamento disso? Não tenho informações específicas sobre isso, né? De novo, a questão de Sabesp, a gente já vem aí com mais do mesmo, ou seja, a crise hídrica, de quem é a culpa. Será que é só de São Pedro? Será que nós temos que culpar a natureza? Mas, puxa vida, as autoridades não estão aí para exatamente zelar por isso. As secas são previsíveis, são cíclicas. E o que se sabe é que em 2003 já tivemos um aviso de cientistas dizendo que São Paulo iria ter problemas seríssimos.
e nada foi feito. Né? E também pouco se fala, né? Você pergunta na rua, mas a crise, pois é, não chove, né? Ninguém se lembra de dizer, olha, mas a administração não... Será que não tinha que fazer alguma coisa? Isso já era sabido, né? E crises secas são previsíveis. E em grande parte do mundo com uma política de reutilização de água muito diferente do que a gente tem aqui. Precisa né? investir nisso. Então, lá venho eu com as questões filosóficas de novo, né, Zancopé? É aquela situação da gente remediar, da gente tentar correr atrás dos prejuízos, e agora, se a população começa a ter uma visão mais democrática, um pouco mais atuante, talvez essas cobranças, que são muito sutis no começo, elas podem representar grandes movimentos lá na frente, que a ideia não é só resolver, que é um problema enorme, né, a nossa crise hídrica agora. Por que não foi feito nenhum tipo de precaução antes? E mais, por que isso foi feito de uma forma tão remediativa mesmo agora, né, e a gente vai falar de distorções de dinheiro e política, tudo é a mesma coisa sempre. Né? Vou aproveitar, hoje é dia do psicólogo, né? Nós tivemos manifestações recentes aqui no Brasil todo, aqui em São Paulo, visível na Paulista. Né? Nós não tínhamos uma manifestação dessa desde a época do Collor, que ele acabou se afastando. O que impulsiona essas pessoas a participarem? Será que fica só para se aparecer ali na Paulista? Porque nenhum de nós que esteve na Paulista toma uma decisão. Não acredito que seja só por uma questão de aparecer ou qualquer coisa assim. Onde estava a câmera da TV, estava cheio de gente. Sim, quase sempre. As pessoas gostam, né? Mas, enfim, são grupos muito distintos. A gente não consegue ter, eu acho que um padrão das pessoas que participaram de uma ou outra passeata. A gente consegue ter uma visão diferente das 2 passeatas que aconteceram naquela semana, aí sim, eu acho que com cunho político muito importante. Mas ali na Paulista estavam pessoas das mais diversas facções. Né? Pessoas que foram, eu acho que, muito impulsionadas pela grande visibilidade que essa nova crise trouxe, mas que talvez já estejam incomodadas com coisas que vêm acontecendo há algum tempo e agora, com a crise econômica, vão ficar muito mais incomodadas, porque eu acredito que essa crise econômica vai atingir não só uma camada da população, mas várias camadas da população. Então, desde do grande empresário industrial até aquele que vai perder o emprego e que, de sopetão, foi tomado de susto. Então, essas passeatas, elas são, sim, uma grande oportunidade, claro, os Roberts aparecerem, né? Mas muito e principalmente das pessoas poderem se colocar. Eu acho que é um momento importante. Alguém me disse que eu deveria ter ido porque na manifestação tinha muita gente bonita. Tinha só gente bonita. Os famosos, inclusive. Doutora Jennifer, agradeço a gentileza agradeço. de ter participado do nosso Gente que Fala e abraçamos os psicólogos. Muito obrigada. Com a tua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Doutor Gamal, sempre prazer bom sempre estar aqui. Enriquece o nosso debate. Grande prazer. Doutora Thaís Jurema, aprendeu o caminho, espero que possa retornar outras vezes. Eu agradeço o convite e foi uma grata satisfação estar com vocês aqui. Doutor Plínio Gentil, agradeço a participação do senhor e também a disponibilidade do Ministério Público Democrático em participar sempre do nosso Gente que Fala. Tá bom, a satisfação é minha, nossa, do MPD. E eu deixo aqui o meu abraço a todos e especialmente o cumprimento pelo Dia do Psicólogo. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.